Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém, meus amados? Quem gostou aí, dá uma curtida, se inscreve no nosso canal. Agora é assim, né? Antes a gente falava assim, vamos aplaudir ao Senhor e a igreja toda. Meus queridos, que Deus abençoe. Hoje, homenagem do Dia das Mães, muitas surpresas, né? Então, vamos chamar também o Jonathan e o Uri para cantar um louvor aqui. Deixa para a próxima, né? O Jonathan e o Uri iam fazer uma homenagem, desistiram em cima da hora aqui também, de adorar as mamães. Que Deus abençoe a todos, amados. Deixa eu começar essa minha fala em relação ao nosso culto drive. Meus irmãos, a repercussão do nosso culto aqui no estacionamento foi uma benção. As pessoas filmaram aí de cima dos apartamentos. Foi algo tão maravilhoso que nós tivemos já o resultado de almas para Cristo. E aí você me pergunta assim, pastor, por que nós não fizemos de novo no estacionamento? Nós fomos orar ao Senhor, nós podemos fazer todo domingo. E Deus não permitiu que nós fizéssemos esse final de semana. E aí nós combinamos que não iríamos fazer o culto das mães aqui hoje, alusivo ao Dia das Mães. E deixa eu falar algo para você. Quando Deus confirma algo no nosso coração, todas as vezes que nós precisamos tomar uma decisão, olha como é importante isso aqui. Todas as vezes que nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos consultar a Deus. Quando nós fomos consultar ao Senhor em relação ao culto drive, o Senhor não permitiu que dessa vez não fizéssemos. Sabe o que aconteceu, amados? O trio elétrico que nós usamos aqui para fazer, eu não sei se foi hoje ou ontem, ele pegou fogo. Eu não sei se está aí a foto, se dá para colocar rapidamente. Não precisa colocar muito tempo não, só coloca rapidamente a foto do trio elétrico. O rapaz que nos ajudou, o empresário. Então, acabou pegando fogo o trio elétrico. Então, o prejuízo foi muito grande. Nós já oramos pelo rapaz, o empresário. E se nós fôssemos ali, fazer fora da vontade de Deus, se não consultássemos a Deus, essa hora, nós estaríamos aqui esperando os irmãos e sem o trio elétrico. Porque esse mesmo trio que a gente sempre chama para fazer os eventos aqui da igreja. Então, orem pelo Renê, que é o empresário. O trio elétrico dele pegou fogo. Nós estávamos aqui na semana passada. Apresente o caso desse rapaz em oração. Eu sei que Deus ele é com ele, porque ele está servindo ao Senhor. Ele filmou aqui o nosso culto, foi uma benção. Logo em breve, Deus confirmando, prepare-se. Foi uma benção, todo mundo pediu, pastor, vamos fazer de novo. Logo em breve, nós iremos fazer mais um culto drive, mas tudo pensado, tudo dentro da segurança, tudo dentro das normas que precisam ser feitas. Amém? Que Deus abençoe. Eu acho que já foi falado aqui, mas deixa eu fazer mais um elogio, amados. Se você da nossa igreja ainda não pegou esse brinde, você que é mãe, olha, vale para aquelas grávidas, viu? Se é que você me entende, irmão Fabiano, por que ainda não veio buscar da irmã Catarina? Então, aqui, vale para as grávidas, viu, irmão Rinei também? Não sei como é que está lá a situação. Então, venha buscar aqui, o brinde ficou lindo. Parabéns ao Ministério Infantil da nossa igreja, irmão Paulo, irmã Edna, que passaram. A irmã Edna passou aí a noite toda trabalhando, junto com a equipe lá da casa, que Deus possa recompensar. O vídeo de homenagem, muitas pessoas ainda não assistiram, tem um vídeo homenageando as mães lá no nosso canal, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Eu quero te convidar hoje, nós vamos tentar fazer uma pregação que alcance as mães, mas que seja erga omnes, que alcance todo mundo, amém? Nós vamos orar. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você que está com a sua família aí na sua casa, pegue a palavra do Senhor, e nós vamos ler em Êxodo, capítulo 1, Deus colocou uma palavra para todas as mães. Eu quero te convidar, você que está no nosso canal, se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho, amados, é muito importante, todas as vezes, principalmente quando nós tivermos novos vídeos, palavra edificante, você que se inscreve aí nessa barrazinha embaixo, todas as vezes que nós colocamos um vídeo, se você ativar o sininho, você recebe a notificação de um vídeo novo, amém? Êxodo no capítulo 1, a partir do verso 15,
Chame alguém, chame uma mãe, ainda que não seja cristã, convide alguém. Amados, eu tenho certeza, assim como Deus falou comigo nessa palavra, Deus irá falar a pessoas. E se você puder divulgar essa mensagem, faça isso. Coloque o link, copie o link, coloque nos grupos de WhatsApp para as pessoas, máximo de pessoas. Eu quero mandar abraço a todos que... Tinha uma lista que acabou não passando aqui, a irmã Bedilma pediu para dar um abraço para lá em Recife. Como é o nome, irmã Lara? A irmã Cláudia Elizabeth, que nos acompanha lá no Recife. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Olha que palavra, Êxodo, capítulo 1, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era, diga comigo, Sifrá e Puá. Isso. E disse: quando ajudardes no parto, olha só a proposta aqui. Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, diga, se for menino, matai-o. Mas se for filha, então que viva. Olha essa proposta. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, o quê? Conservavam os meninos com vida. Repita comigo. Conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizestes isto? Guardaste os meninos com vida. E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos, antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus e estabeleceu-lhes o quê? Famílias ou casas. Amém? Amém, igreja? Feche os olhos. Maravilhoso Espírito Santo. Nós podemos te sentir aqui, meu Pai. A tua palavra, Senhor, será pregada, ministrada. Hoje, Senhor, um dia alusivo ao Dia das Mães. Por isso, Senhor, tu levaste meu coração aqui para lembrar dessas duas mulheres que fizeram toda a diferença na humanidade. Porque eu sei que existem mães agora, meu Pai, me escutando. Existem mães que são mães e pais ao mesmo tempo. Existem mães que inspiram, Senhor, outras mães. Mães amorosas, mães que fazem a diferença diariamente. Por isso alcança, vem impactar, Senhor, com a Tua palavra. É a Tua palavra, são Teus princípios, Senhor, que serão ministrados aqui nessa noite. Fala aos jovens, fala aos adolescentes, fala aos homens, aos pais, em no nome do Senhor que eu te peço. Amém e amém. Diga glória a Deus. Amados, hoje muitas instituições, muitas escolas, infelizmente já não comemoram o Dia das Mães. Pastor, é bíblico comemorar então o Dia das Mães? A nossa sociedade ainda não estamos no céu. Nós estamos ainda na sociedade. Nós estamos aqui na terra. Então, a sociedade ela comemora. Não há pecado em comemorar, honrar a sua mãe. Desde que essa honra ela prevaleça todos os dias do ano. Desde que essa honra ao teu pai, à tua mãe, é bíblico. Porque assim a palavra diz que se prolongarão os teus dias na terra. Então, algumas instituições não comemoram o Dia das Mães. Mas nós, como igreja, nós queremos dizer que nós honramos, comemoramos, como instituição, a ADAC, ela comemora o Dia das Mães. Tem um link para todas as mães aí no nosso, se você olhar aí embaixo, levante o dedinho assim, você vai ver um link em comemoração, fizemos banners. E hoje, amados, Deus me trouxe a lembrança de Sifrá e Puá. A gente quase não ouve falar dessas mulheres. É muito bom a gente pegar um texto e aqui falar de grandes heróis da Bíblia.
É muito bom você pegar e falar sobre Abraão, a fé que aquele homem teve. É bom falar de Jacó, quando ele ali passou no Gênesis 26, quando ele foi no vale, quando ele estava ali passando aquelas fases, chamadas a fase dos poços. É muito bom quando nós lembramos de Davi, aquele homem, aquele pastor de ovelhas, que Deus era com ele e ele se tornou um rei em Israel. Como é bom também nós falarmos de Ana. Na verdade, essa ministração, até ontem eu acho, ou até hoje, ela iria ser sobre Ana, uma mãe persistente, uma mãe que deu tudo, ela deu tudo de mais valor a Deus. Ela deu o seu filho Samuel, e Deus retribuiu Ana com um presidente, o maior sacerdote de uma nação. Então, eu ia falar sobre os princípios que levaram Ana, e eu ia falar sobre como é encantadora, como aquela mulher orou, cantou. É muito bom falar sobre Ana. Essa pregação de Ana, ela é muito emocionante, porque ela tinha uma rival chamada Penina, e até hoje, eu aprendi lendo a palavra do Senhor, que Satanás ele tem usado Peninas até hoje, para nos afrontar, para nos amedrontar e para ser rival. Mas eu não quero hoje falar de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Davi, nem de Ana, Esté que arriscou a sua vida. Eu poderia falar de Esté, mas aí Deus me lembrou aqui em Êxodo, de duas mulheres não também pouco importantes, porque elas são mulheres muito importantes, Sifrá e Puá. Talvez os adolescentes, alguns, nem saibam quem são essas mulheres, mas aqui eu gostaria de falar, repita comigo, pessoas ou mulheres, diga assim, que inspiram, diga que inspiram. O meu tema é esse, mães ou pessoas que inspiram. Se eu for perguntar para você se inspira nos heróis da Bíblia? Você é uma mulher mãe? Eu falo isso, amado, porque toda mãe, e hoje eu escrevi algo inspirado na minha esposa e na minha mãe. Toda mãe, ela é inspiração. Amém? As mães que estão me escutando, ouça isso. Você é inspiração, mãe. Todo pai, você é inspiração. Mas eu quero pregar para todos. Seja um homem, seja uma mulher, seja uma mãe que inspira, que traz a inspiração. Então, olha só, na Bíblia, nós encontramos outros homens, e a palavra do Senhor, seria injusto, amados, nós não darmos essa relevância para Sifrá e Puá. O contexto aqui, eu vou adiantar aqui o contexto, nós estamos aqui no contexto histórico, justamente ali de Sifrá, vivendo no Egito. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que aquela geração de José, veio outro rei do Egito, também conhecido como Faraó, veio outra geração e se esqueceu de José, e naquele momento, aquele Faraó, aquele povo, ele estava crescendo tanto, ele estava sendo uma ameaça ali para Faraó, para o Egito, e ali Faraó, ele percebe, ele acha que é uma ameaça aquele povo, e ali, Flávio Joséfo, ali naquela estudo aos hebreus, a história dos hebreus, o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que um dos profetas de Faraó, ele vai dizer algo interessante, que um dos profetas chegaram, aqueles escribas de Faraó, os profetas de Faraó, falaram assim, vai nascer um menino, por esse tempo, que vai envergonhar o Egito. E ali Faraó, Flávio Joséfo fala, que Faraó acendeu uma lanterna em Faraó. Então, essa ordem de matar, e aqui, ele teve uma grande ideia, Faraó ele teve assim, olha, a partir de hoje, ele chamou Sifrá e Puá, o contexto histórico é esse, quando ele chama as parteiras, que trabalhavam para o rei mais poderoso do mundo, aquelas parteiras, elas eram parteiras do palácio de Faraó, e aí chama elas, ele tem uma reunião e fala assim, a partir de hoje, olha isso aqui irmãos, é a Bíblia onde eu acabei de ler, a partir de hoje, quando vocês forem ajudar, porque vocês são promotoras de vida, vocês são o caminho que gera vida,
olha a identidade dessas mulheres. A partir de hoje, quando vocês forem chamadas para um parto, se for menino, vocês vão matar. Se for menina, deixai viver. Olha só que interessante. Mas, amados, eu aprendo aqui grandes lições que eu espero que sejam um impacto para a tua vida, porque foi para a minha vida. Se você for ler várias vezes esse texto, você vai aprender grandes lições. E vamos lá, anote aí, se você estiver com o seu celular ou com uma caneta, isso vai ser importante para você. Por exemplo, primeira lição: mães ou pessoas que inspiram não negociam o inegociável. Você entendeu? Mães, homens de Deus, mulheres que inspiram não negociam o inegociável. Aleluia. Amados, diariamente nós vivemos uma mesa de negociação. Diariamente Satanás, ele vem tentar negociar. É ou não é, querido? Quantas vezes Satanás já tentou negociar com você, oferecendo pratos de lentilhas? Quantas vezes Satanás, eu quero te dizer algo, Deus, ele tem um plano para a tua vida, anote isso, não negocie o inegociável. Essas mulheres, elas receberam uma proposta, de mudar a identidade delas, elas receberam uma proposta de sair de geradoras de luz, geradoras de vida, para assassinas. Essa é uma proposta de Satanás. Mas eu quero te dizer que assim como Deus, aprenda isso. Pastor, Deus tem um projeto, falou que Deus tem um projeto na minha vida. Assim como Deus tem um projeto na tua vida, infelizmente, Satanás, ele também tem proposta. Ele também tem projeto para destruir. Ele também tem ideias para destruir a nossa vida. E se nós, amados, não resistirmos tentações, se nós não nos mantermos firmes, diga comigo, firme, porque, eu vou repetir, diariamente existem propostas de Satanás para as nossas vidas. Não foi direto, não foi diferente, anote isso. O diabo traz propostas tentadoras para tirar do propósito. Anote isso. Satanás traz propostas tentadoras para tirar do propósito. E quando aceitamos a proposta, nós podemos perder o propósito. Você entendeu isso? Quando nós, Cifrá e Puá, elas tinham um projeto de Deus. Elas nasceram para gerar vidas. Elas eram mulheres autênticas. Elas não se venderam. Elas não aceitaram aquela proposta. Amado, eu quero perguntar algo para você. Será que você tem sido autêntico para aquilo que Deus te chamou? Porque eu tenho certeza de uma coisa. Deus, ele te chamou para um trabalho específico. Aquelas mulheres eram parteiras. Elas sabiam para que Deus tinha chamado. Qual é o teu chamado? Será que você já negociou o teu chamado? Porque as propostas, elas vêm. É para você sair, desviar o teu chamado, tirar o teu foco. São propostas diárias. Por exemplo, Adão, ele perdeu, olha isso aqui. Adão perdeu o propósito quando aceitou a proposta. Ele nasceu para viver eternamente em comunhão com Deus. Você entendeu isso? Adão, ele perdeu o propósito quando ele aceitou a proposta. Pastor, mas às vezes eu sou muito criticado na faculdade, às vezes eu sou criticado por eu ser crente, é até uma crítica construtiva. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não aceite, anote isso aí, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Você entendeu isso? Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Querido, Cifrá e Puá, elas sabiam para que elas tinham nascido. Elas eram mulheres que chegaram para abrir caminho, para dar vida. Elas sabiam que elas não eram assassinas. Adão, mas Abraão também, ele deitou-se com Agar. Abraão também deitou-se com Agar, pois o filho da promessa estava demorando. Eu não sei o que é que você tem esperado. Eu não sei o que é que Deus te prometeu e você está dizendo assim, mas está demorando. Eu quero te dizer, amado,
Ainda que demore uma semana, um mês, 2 anos, não perca a sua identidade. Não negocie com Satanás. Não negocie com o mundo. Joga esse prato de lentilha de lado. Não negocie. Porque Abraão, infelizmente, pastor, mas o pai da fé é Abraão. Pois é, ele casou e deitou-se com Agar. E todos nós sabemos da consequência de Abraão ter deitado com Agar. Aí gerou Ismael e todos nós sabemos da consequência. Mas sabe o que é interessante também? A mãe de Sansão, ela sonhou. Ela teve um sonho e disse que quem começaria a salvar Israel dos filisteus era Sansão. Mas Sansão aceitou a proposta de Satanás e caiu nos encantos de Dalila. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Não aceite, repita comigo, não aceite proposta de Dalila. Aleluia. Deus tem um propósito. Não aceite a proposta. Não aceite negociar com Dalilas. Homens, eu estou falando isso para homens. Não aceite negociar com Dalilas. Deus tem um propósito maior para você. Ele tem uma promessa maior. Não aceite negociar. Então, pastor, até Jesus, ele foi também tentado. Satanás, ele tentou negociar ali. Primeiro ele ofereceu ali pedra e pão. Depois Satanás, ele levou o Senhor Jesus para o pináculo, ofereceu todos os reinos. Depois ele ofereceu ali para o Senhor Jesus lançar-te daqui, porque é assim que Satanás faz. Primeiro ele leva para o pináculo, primeiro ele dá fama, primeiro ele faz a pessoa se sentir, depois ele fala: agora pronto, você chegou até aqui, agora te mata, te suicida, porque daqui tu não passa. Satanás faz isso, são a proposta. Mas olha, querido, como Jesus mesmo fala: eu venci o mundo. Vença as propostas. Diga: eu não negocio o inegociável. Você sabia que existem famílias destruídas, casamentos destruídos, até projetos ministeriais destruídos? Observe isso aqui. Porque um dia você negociou com Satanás. Um dia você negociou com Dalila. Às vezes tem uma Dalila te perseguindo. Às vezes tem uma situação querendo negociar com você. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus nesse domingo: não negocie, porque a tua salvação, os princípios do Senhor, eles são inegociáveis. Você vai entender por que eu estou te falando isso. Existe uma recompensa muito grande. Segundo ponto, repita comigo: mães que inspiram não esquece a sua identidade. Repita. Êxodo, capítulo 1, verso 17 diz assim: as parteiras, porém, elas, diga comigo, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei. As parteiras, porém, quando ele falou assim: mata os meninos, vocês agora vão matar os meninos, a palavra do Senhor diz: e elas temeram a Deus. Provérbio capítulo, eu esqueci o capítulo agora, o versículo diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, essas mulheres, elas sabiam, essas mulheres, ali está ali, Provérbio 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essas mulheres, diga comigo, elas sabiam qual era a sua identidade. A identidade dessas mulheres, Puás e Sifrá, elas não eram o quê? Assassinas, elas eram, como eu falei aqui, geradoras de vida. Aleluia. Queridos, mulheres tementes a Deus, o meio social, repita comigo, o meio social não determina a minha identidade. Olha o que eu quero falar com isso. Às vezes, amado, você está aqui na igreja, às vezes você pediu marido para o Senhor, às vezes você pediu para estar na faculdade, às vezes você sonhou em passar um concurso público e Deus te levar, porque essas mulheres aqui, eu acho interessante. Olha o que Deus me deu nessa ministração. Essas mulheres, elas tinham ligação com o palácio. Essas mulheres, equivalente aqui a um serviço público de muita honra, porque essas mulheres reuniam com o rei. Talvez ali o faraó perguntava a quantidade mensal. Eu só sei que eles conheciam o nome dessas mulheres.
Eu só sei que essas mulheres eram mulheres próximas ao rei, a pessoa de autoridade. E elas tinham uma identidade. Às vezes, como eu falei, olha só isso, nós oramos na nossa adolescência: Deus, eu preciso entrar numa faculdade, eu sonho fazer um curso, eu sonho ser um enfermeiro, eu sonho ser um publicitário, eu sonho ser um advogado, um médico. Às vezes nós sonhamos coisas. Eu sonho, meu pai, em ter um casamento. E muitas das vezes, quando nós chegamos lá nesse departamento público, quando às vezes nós chegamos lá, a influência do meio, ele faz com que muitos cristãos caem no vacilo e esqueçam a sua identidade. Você está me entendendo? Nós pedimos um casamento para o Senhor, e às vezes você casa, às vezes você ali faz uma cerimônia, chama o pastor, consagra a tua casa, consagra o apartamento que comprou, e depois começa ali deixar vozes de influência, você começa a assistir, deixar entrar na tua casa, e aquela identidade que você era, você começa a deixar para trás. Mas Sifra e Puá, elas tinham uma identidade, elas sabiam, elas temiam a Deus. Querido, deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Deus, Ele te chamou para ser santo, ser separado. Se você estiver hoje eu vi uma frase interessante. A frase dizia assim: se você é cristão, não se preocupe, logo logo o seu vizinho vai ver Deus em você. Será que lá no seu trabalho as pessoas têm visto Deus em você? Você tem mantido a sua identidade? Será que lá na faculdade você tem mantido a sua identidade? Ou será que você tem negociado? Não, porque assim, pastor, sabe como é, né? Aqui a gente tem que se adaptar. Não, queridos, há uma recompensa para todos aqueles. Mulheres autênticas, Sifra e Puá, elas eram autênticas, elas falaram assim: eu não negocio, eu sou temente a Deus. Sabe o que é mais interessante também? Elas não deixaram a crise determinar a sua identidade. Lembre que o tópico aqui é: mulheres que inspiram, homens que inspiram, eles conhecem, eles não deixam mudar a sua identidade. Na crise, pastor, eu estava passando por uma crise tão grande, às vezes casais esquecem disso, às vezes criança, adolescente. A crise, amado, não determina a sua identidade. Porque, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou com uma dificuldade com a minha família, eu estou com alguém que está com Covid-19, eu estou com alguém que está com câncer. Pois é, amados, aquelas mulheres também, elas estavam em crise, aquelas mulheres arriscaram a sua vida, porque elas desobedeceram o homem mais poderoso do mundo, mas elas foram autênticas. Querido, às vezes a crise, ela quer determinar quem nós somos. Eu lembro de Davizinho, quando Davi chegou ali para levar queijo para os seus irmãos. É interessante que os seus irmãos tentaram ali trocar a identidade de Davi. Eu acho interessante que existiu uma crise, tinha um gigante do outro lado, ali tinha toda uma crise estabelecida, mas o que foi que Davi falou? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Bastou ali uma afronta, Davi escutava e falou: peraí, quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus Altíssimo? Queridos, anote isso: as crises não podem determinar a tua identidade. Você tem um chamado celestial para ser santo. Você, mulher, mãe, a crise com teu filho, a crise com a tua filha, essa situação que você está passando com teu filho, não vai determinar o futuro do teu filho, não vai determinar a sua identidade. Sabe por quê? Você, mãe, é uma mulher de Deus. Você é uma mulher temente a Deus. Essa crise não determina a sua identidade. Aleluia. Segundo, cuidado. Eu já falei aqui na igreja, mas eu quero falar isso na internet. Você é a virtude, amados, que você abraça. A identidade dos nossos filhos, mães, pais, somos nós que vamos formando. Você é a virtude que você abraça. E você fala assim: olha,
hoje eu sou mais do que vencedor. Hoje você, meu filho, não deu certo, não passou nesse concurso, não passou nessa prova, tirou 5, tirou 1, tirou 3. Amados, a virtude que você abraça e a virtude que você libera para o seu filho vai formar a identidade. Então eu quero chamar aqui rápido para mãe e para pai. Qual é a palavra, qual é a esfera de pronunciamento de palavras que você tem usado para o seu filho? São palavras de bênçãos ou são palavras de maldição? Tome muito cuidado, igreja, eu sempre falo isso. Cuidado quando o seu filho fala de um presidente da república e você incentiva. Cuidado quando o seu filho fala da sua esposa e você incentiva. Cuidado, mãe, quando o seu filho fala do pai, da avó, do tio, do primo, e você incentiva. Existe um perigo muito grande aqui. Cuidado, querido, quando você sai da igreja e ainda no carro fala: ai, mas eu não gostei do culto, eu não gostei daquele ministério de louvor. Cinza, cuidado, querido. Existem muitas pessoas e crianças, adolescentes, hoje, fora da igreja, porque um dia você saiu da casa do Senhor, e você foi falando dentro do carro do seu pastor, você foi falando: mas que louvor assim, mas que louvor desafinado, eu vou para outra igreja, falando das coisas de Deus, do sagrado. Tome cuidado com isso. Lembre-se, você é responsável por formar a identidade do seu filho. Nós temos aqui um culto chamado Empoderadas. Queridos, aprenda isso comigo. Eu tenho lá em casa 3 filhos para empoderar. Empodere seu filho. Diga o que eu sempre falo para o meu filho, para minha filha e para o outro: filha, eu falei isso para a Duda esses dias, você vai chegar muito mais longe que o papai. Eu vou fazer de tudo nos teus estudos. Você, filha, é muito inteligente. Você, filha, nasceu para ser uma mulher de Deus. Você vai se formar nisso que você quer. Eu falei: mas você vai ser uma das maiores pregadoras do evangelho. Você, filha, pai. É interessante que ela fala assim: eu sei, pai, eu sei. Então empodere. O menorzinho já sabe disso também. O João Marcelo, o Pedro, eu estou falando: olha, filho, você é uma bênção, menina. Que menino inteligente. Hoje, interessante, eu estava fazendo uma comida para o Dia das Mães, cada um pegou uma vassoura. A Maria Eduarda foi para a cozinha lavar as louças. Aí quando eu vi o João com uma vassoura, o Pedro falou: olha, vocês são uma bênção varrendo essa casa para mim. Eles estavam mais sujando, porque eu já tinha colocado no cantinho a sujeira, e eles estavam trazendo de volta. Mas o que eu fiz? Eu falei: olha, eles estavam tentando ajudar, irmãos. Às vezes o nosso problema é que a gente não coloca empatia, a gente não se coloca no lugar da criança, a gente não se coloca no lugar deles, na cabeça deles. Eu estava falando assim: olha, eu tenho que fazer a carne, eu tenho que fazer ainda isso aqui para a mãe de vocês. E então cada um foi querer me ajudar. E às vezes, amado, você precisa ter essa paciência. Você precisa empoderar seus filhos, empoderar no Senhor, incentivar. Olha, você tocou muito bem o violão. Olha, você foi muito bem, filha, mas pode ser melhor. Cuidado, você está formando a identidade. Cifrar e Poá, elas nunca esqueceram para o que foi mulheres autênticas. Elas nunca esqueceram para que elas foram formadas. Amém? Quem entendeu, diga amém. Para finalizar esse tópico aqui, talvez a figura de autoridade possa querer determinar a sua identidade. Foi isso que eu falei agora. Quantas figuras de autoridade. Irmãos, pense comigo aqui, como diz o Josué que está nos assistindo. Pare para pensar. Quem foi que pediu para elas se transformarem em assassinas? Foi Faraó. Faraó é uma figura de autoridade. Amados, quantas figuras de autoridades querem determinar a nossa identidade? Eu falei que foi assim com Davi. Os irmãos mais velhos de Davi falaram: o que é que você está fazendo? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Às vezes, amados, é alguém da família, é uma figura de linguagem, às vezes um pai, às vezes a mãe, infelizmente, às vezes alguém lá atrás, um chefe, às vezes um líder espiritual, até um pastor, já tentou determinar a tua identidade. Às vezes, amado, você foi ali. Isso aqui é muito interessante,
Porque eu quero dizer que Faraó ele tentou mudar a identidade daquelas mulheres, transformar em assassina. Eu quero te dizer que figuras de autoridade não vão determinar a sua identidade. Se teu chefe está dizendo, você é um incompetente. Se o teu esposo, às vezes, que não é cristão, ele fala, olha, você é uma fracassada. Ou então você já ouviu, olha, todo mundo já passou no vestibular. Você pode ter ouvido de alguém influente, uma figura de autoridade. Você é um fracassado. Eu quero te dizer que ninguém com boca maligna vai determinar o teu destino. O teu destino está na mão do Senhor. Figura de autoridades, querido, não determinam a nossa identidade. Porque homens de Deus, eles sempre vão te colocar para cima. Mães que inspiram sempre vão colocar os seus filhos para cima, sempre vão elogiar, e se precisar corrigir, vai ser uma correção que traga desenvolvimento. Você, pai que está me ouvindo, essa aqui é uma das maiores aprendizados na minha vida. Eu tenho certeza que vai ser para você também. Amém? Então, sua identidade não é sobre você. Você fala assim, mas a minha identidade é sobre mim, é o que eu nasci. Muito equivocado esse pensamento. A nossa identidade, ela é sobre o Pai. Ela é sobre Deus. É Deus que projeta a nossa identidade. É aquilo que Deus sonhou para nós. Mas eu quero aqui, o último tópico. Anote aí, repita comigo. Mães ou pessoas que inspiram, diga comigo, são tementes ao verdadeiro Deus. Mães que inspiram, pais que inspiram, são pessoas tementes a Deus. Como eu falei, Provérbio 1:7, o temor do Senhor é o princípio, tudo começa aqui. Obrigado, Jonathan. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, você quer ter uma vida cheia de sabedoria e resultados? Seja temente a Deus. Eu estava conversando com a minha esposa, e ela me falou algo. Ela falou assim, olha, eu estou pensando aqui sobre o temor. O temor é uma proteção em todos os aspectos. O temor não... É que as pessoas vinculam essa palavra temor à palavra medo. Mas a palavra temor a Deus, ela traz aqui uma reverência, um respeito. É lembrar que é um temor de reverência. É um temor de respeito. É saber que Deus está contigo. Por exemplo, eu não temo meus pais de vir me castigar, meu pai e minha mãe, nunca temi. Mas quando eles estavam próximo de mim, ali, algumas coisas o filho acaba não fazendo. Quando eles percebem que os seus pais, isso não é medo, isso é respeito aos pais. Então até hoje, tem filhos que não bebem lá no mundo, na frente de seus pais, tem filhos que não fumam, o palavreado é outro. Por quê? O seu pai representa uma figura ali de respeito, de imposição. Assim também é a nossa vida com Deus. Então esse temor, o princípio olha só, o temor do Senhor não é o medo, é o respeito, é a reverência, reverenciá-lo, é o respeito. E olha que interessante, é o temor do Senhor que nos protege das ciladas do maligno. É o temor do Senhor que nos protege. Quantas pessoas hoje, olha isso, quantas pessoas estão numa situação muito difícil, porque não temeram o Senhor em alguma área da sua vida. Eles não respeitaram o Senhor. Como eu falei aqui, no casamento, às vezes na faculdade, às vezes em algum lugar que eles pensam assim, olha, mas Deus, não tem ninguém me vendo. Quando a gente leva esse temor para o nosso dia a dia, olha que interessante, amado, isso aqui é muito profundo. Quando você leva o temor do Senhor à presença diariamente, Deus ele te livra de tantas ciladas, das propostas. Lembra das propostas que eu falei lá no início? Se você teme e respeita a Deus, quando vier uma proposta, fala, opa, Deus está presente aqui na minha vida. É o temor, é o respeito a essa presença de Deus, que vai livrar os nossos filhos. Amado, você entende agora por que é importante trazer os nossos filhos para a casa de Deus? Porque o temor é algo inerente, é algo que vem de dentro. A ausência, olha só isso aqui, irmãos. Por que, pastor, pai e mãe
Por que eu devo trazer meus filhos? Porque o temor, quando você não estiver presente com o seu filho, quando você não estiver na faculdade, quando oferecer ali drogas, quando oferecer prostituição, pornografia, você trazendo o seu filho, ele vai levar esse temor inerente ao teu filho. É tudo que ele aprendeu na escola dominical, é tudo que o teu filho aprendeu aqui, ele vai levar esses princípios, e esse temor vai junto, esse respeito, essa reverência. Quando o teu filho estiver lá, ele vai falar: peraí, eu sei que isso não é correto. Então o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, porque você que é sábio, você sabe que é importante trazer filhos, é importante você trazer as crianças para aprender os princípios, porque elas vão levar sempre, mas não fica só aqui. É o temor do Senhor que faz com que a gente selecione que deve ou não deve entrar na nossa vida e na nossa casa. Irmãos, é o temor do Senhor, é a reverência, é o respeito ao Senhor, que vai fazer. Aqui, Giovana, pode chamar a Giovana aqui, que ela... É o temor do Senhor que vai fazer. Olha só que interessante. É o temor do Senhor que faz com que a gente selecione o que deve e o que não deve entrar. Então, amados, o que eu quero dizer aqui? Isso aqui é importante para as famílias. Segure mais um pouquinho, já estou acabando aqui o nosso culto. É o temor do Senhor que vai determinar o que entra e o que não entra. Sabe por quê? Porque se você olha ali um filme, se você olha uma série, uma música, se você olha um amigo que quer trazer cerveja, que quer trazer bebida, cigarro, pornografia para dentro do teu lar, olha só, é o temor do Senhor, querido, isso aqui é muito importante. É o temor do Senhor que faz com que a gente selecione o que vai entrar ou não vai entrar na nossa vida. É aquele medo, olha, mas eu temo a Deus, eu não nasci para ser assassino, eu sou temente ao Senhor, eu não nasci para matar criança, muito pelo contrário, eu tenho uma identidade. Amados, se há algo tão lindo, é você ser autêntico. Pode começar de novo aqui, amor, no Instagram, no meu. É você ser autêntico. E essas mulheres, Sifra e Puá, eram mulheres autênticas, aleluia por isso. Então lembre-se disso, amados, seja que nem essas mulheres que inspiraram, ou mães que inspiraram, mulheres autênticas, elas, amados, elas sabem o meio, e outra coisa, elas sabem muito bem, pelo temor do Senhor, você vai saber o que pode e o que não pode entrar na tua casa, no teu ministério, na tua vida. Para finalizar, o temor do Senhor, ele traz, diga assim, grandes recompensas. A palavra vai dizer assim: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, aleluia, querido. Primeiro, quando você não negocia com Satanás, quando você não perde a sua identidade, e quando você é temente a Deus, Deus é bondoso na tua casa, Deus traz bondade sobre você, e pastor, e faz prosperar, porque aquele povo prosperou espiritualmente, ainda mais numeroso, aleluia, cada vez, a palavra vai dizer cada vez mais, diga forte. Olha só, mulheres autênticas, elas não negociaram, não mudaram a sua identidade, elas eram mulheres tementes ao Senhor, e Deus a recompensou. Pastor, foi só isso a recompensa? Já tinha muito bom, se nós parássemos aqui já estava muito bom. Mas aquelas mulheres, ministério de louvor, mas aquelas mulheres, a palavra vai dizer assim: visto que as parteiras temeram a Deus, aleluia, Ele concedeu-lhes que tivessem a sua própria família. Olha só, quando elas, ali, amados, elas se negaram a negociar a sua identidade. Mães que não negociam, não negociam ali a identidade dos seus filhos, são mães que inspiram, são pais que inspiram, aleluia. E ali, amados, Deus, em algumas versões diz, e Deus lhe constituiu famílias. Será que você está me entendendo? Existe uma grande recompensa para todo servo que é fiel,
para todo servo que não negocia o inegociável. Eu sei que Deus está falando contigo. Pastor, um dia eu negociei, existe esperança para a tua vida. Pastor, Satanás está tentando que eu negocie os meus filhos, que eu negocie com ele. Não, mãe, pai, não perca a autoridade dos seus filhos. Não negocie com Satanás, com as coisas mundanas, porque eu te digo, vai valer a pena. Cada vez que você traz, amados, eu estou aqui diante de mim, está o Jonathan, está o Yuri, está a Cássia, meninos que os seus pais não negociaram. Eu estou falando porque eles estão aqui, porque eles chegam aqui 5h30, o Jonathan chega 6 horas aqui para fazer a obra do Senhor. Sabe por que isso? Porque o princípio já está dentro. Os seus pais não negociaram. Mãe, não quero ir para a igreja. Você vai. Quantas vezes a orelha do Jonathan chegou vermelha? Não, brincadeira aqui. Quantas vezes a missionária Steve falou, vai para a igreja. Pastor Eric falando, vai Yuri. Trazendo, mãe, não quero ir. Não negocie a presença do Senhor. Não negocie de não estar no culto doméstico. Não negocie, você não vai se arrepender. Seja homem autêntico, mulher autêntica. Eu vou dar bênçãos apostólicas. Eu vou orar por todos vocês. Não esqueça, Deus, Ele quer que você seja um homem inspirador, uma mãe inspiradora. Não negocia, não vende a sua identidade, e são mulheres que trazem um princípio, são tementes a Deus. Vamos louvar? Eu tenho os avisos da semana, e nós vamos adorar o Senhor, e as bênçãos, para toda uma semana de bênçãos, nós vamos orar por você.